Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do oitavo ano. Esse é o volume número 3, referente à terceira semana, que trouxe como unidade temática a geometria, conteúdos relacionados triângulo, mediatriz de um triângulo e circuncentro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Aqui o PET ele traz uma revisãozinha sobre triângulos, tá? Que eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Então tá aqui soma dos ângulos internos de um triângulo. Essa soma é sempre igual a 180 graus, a gente vai provar aqui o porquê. Eu tenho aqui um triângulo com os ângulos ABC. Vou traçar uma reta paralela chamada de S em relação a AB. E vou fazer algumas correspondências que nós vimos lá na semana número 1. Se esse ângulo é A, eu tenho que esse ângulo aqui também vai ser A. São ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. E se esse ângulo é B, esse ângulo também é B. E aqui o ângulo rosa seria o ângulo C, né, do nosso triângulo. Logo, A mais B mais C vai sempre resultar em 180 graus. Daí que a soma dos ângulos internos de um triângulo é constante e igual a 180 graus. E aqui nós temos as classificações dos triângulos, né? Primeiro, a classificação de acordo com as medidas dos lados. Então eu tenho aqui o triângulo escaleno. Se o triângulo tiver três lados diferentes. O triângulo isósceles tem pelo menos dois lados com a mesma medida, né? Dois lados iguais. E o triângulo equilátero se tem os três lados com a mesma medida. E a classificação de acordo com as medidas dos ângulos. Então nós temos o triângulo acutângulo, se tem três ângulos menores que 90 graus. O famoso triângulo retângulo se apresenta um ângulo igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. E agora a atividade número 9. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esse triângulo em relação às medidas dos ângulos internos e a medida dos seus lados. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui um triângulo que tem três lados iguais. Então, já posso falar que ele é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui três lados iguais. Se ele tem três lados iguais, ele também tem três ângulos iguais. Então, aqui também é x e aqui também é x. E se eu somar tudo, né? Se eu somar x mais x mais x, isso tem que resultar naquela constante de 180 graus. Logo, 3x é igual a 180, o x vai ser igual a 60 graus. Então, todos os ângulos aqui têm como medida 60 graus. Como são menores que 90, o triângulo, além de equilátero, a gente pode falar que ele é um triângulo acutângulo. Então, tá aí, triângulo acutângulo, né? Três ângulos menores que 90 graus. Segundo triângulo, a gente tem aqui dois lados iguais. A gente pode falar que é um triângulo isósceles. E quanto vale o nosso x, né? Olha só, esse ângulo de fora ele vale 150. O de dentro é o que falta para 180 graus, né? Meia volta. Então, de dentro vale 30. Né? 30 mais 150 vai dar 180. Depois no triângulo, eu sei que se eu somar os três de dentro, se eu somar x mais 120 mais 30, isso tem que dar aquela constante de 180 graus. Então, aqui eu tenho x mais 150, né? 120 mais 30 dá 150. Isso é igual a 180. Então, a gente vai chegar à conclusão que o x vale 30 graus. Bom, ele é isósceles porque tem dois lados iguais. Só que a gente tem aqui um ângulo maior que 90 graus. Então, a gente pode falar que esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo pelo fato de ter um ângulo maior que 90 graus. Depois nós temos aqui um outro triângulo que tem dois lados iguais. Então, a gente pode falar que esse triângulo é um triângulo isósceles.
Se ele tem dois lados iguais, automaticamente ele tem dois ângulos iguais. Então esses dois ângulos aqui são iguais. Esse é igual a esse. Só que esses dois ângulos aqui juntos, eles formam 180 graus. Se o de fora é 110, o de dentro tem que ser 70. Porque 70 mais 110 vai dar 180. Aí esse outro, ele também vale 70. E eu sei que a soma dos três, né? Eu sei que x mais 70 tem que dar aquela constante que vale 180 graus. Então x mais 140, né? 70 mais 70, é igual a 180. Logo, x vai ser igual a 40 graus. Como os três ângulos são menores que 90 graus, o triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. Então ele é isósceles pelo fato de ter dois lados iguais e acutângulo pelo fato de ter três ângulos menores que 90 graus. O próximo, né? Eu não sei quanto mede os lados, então não vou partir por aí. Eu sei que é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Vamos colocar aqui já, ó, triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E vamos descobrir o valor do x? Bom, x mais 37, mais esse quadradinho que a gente sabe que vale 90 graus, tem que resultar naquela constante de 180 graus. Então, x vai ser igual a... x vai ser igual não, né? X mais 37 com 90 vai ficar 127, é igual a 180. Logo, o nosso x vai ter que ser igual a 53 graus. Bom, e agora os lados? O que eu posso falar a respeito dos lados? Bom, os ângulos são diferentes, né? Um vale 37, o outro 90, o outro 53. Se os ângulos são diferentes, os lados também são diferentes. Então o triângulo aqui ele é escaleno. Beleza? Em azul está a classificação de acordo com os lados. Equilátero, isósceles, isósceles e escaleno. E em rosa aí está a classificação de acordo com os ângulos. Né? Aqui triângulo retângulo, triângulo acutângulo, obtusângulo e triângulo acutângulo. Na sequência, ele comenta um pouquinho de circuncentro de um triângulo. E a questão número 10 é para determinar esse circuncentro. Então tá aqui, ó, ele traz um pouquinho do circuncentro de um triângulo. E na questão número 10 eu explico isso para vocês. Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então nós queremos construir um poço, né, que vai ser representado pelo ponto P, que tem a mesma distância em relação a A, B e C. Como que nós vamos proceder aqui então, né? Então a primeira coisa eu vou pegar aqui uma régua e vou construir um triângulo, tá? Então eu vou construir aqui o triângulo ABC. Então vou fazer o seguinte, ó, vamos construir esse triângulo. Parece que é um triângulo retângulo, né? Porém eu não tenho essa garantia. Construir o triângulo. O ponto P, ele vai ser o nosso circuncentro. O que é o circuncentro? É o ponto de encontro das medianas. Das medianas não, das mediatrizes. É o ponto de encontro das mediatrizes. Como que nós vamos traçar uma mediatriz? O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular ao lado, né? Por exemplo, o lado AC é uma reta perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus e passa pelo ponto médio. Então, a questão é, como que eu vou construir essa mediatriz? Então, eu vou pegar um compasso, vou pegar aqui uma abertura qualquer, tá? Vamos traçar a mediatriz no segmento AC. Então, vou pegar aqui uma abertura maior que a metade do segmento. Vou fazer um arco de circunferência para cima, outro para baixo. Vou vir no ponto A, vou fazer a mesma coisa.
Um arco de circunferência para cima, outro para baixo. E tem aqui a intersecção dos arcos. Tenho esse ponto, que é a intersecção dos arcos, e esse ponto. Agora é só ligar esses dois pontos. Então nós temos aqui a primeira mediatriz. Então tá aqui, ó. Vamos chamar mediatriz R. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, pelo menos para um segundo lado. Então vou pegar o compasso aqui novamente, tá? Vamos fazer aqui em relação a BC. Vou pegar uma abertura um pouco maior que a metade. Então tá aqui. Vou fazer um arco de circunferência à esquerda, outro à direita. Ou uma semicircunferência, centrado em C. Centrado em B, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o arco de circunferência centrado em B. Temos aqui os pontos de encontro. E temos aqui a nossa segunda mediatriz. Vamos chamar essa mediatriz de reta S. Eu já tenho aqui um ponto de encontro entre R e S, que é esse ponto que está aqui, ó, que vai ser o nosso ponto P. Será que está certo? Vamos fazer uma prova real, né? Para saber se está certo, eu faço o seguinte, ó, ponta C aqui em P e coloco a outra ponta em A. Certo? Vai estar em C e vai estar em B. Então esse ponto P, ele tem a mesma distância de A, C e B, que seria uma circunferência de centro P. Olha que legal, né? Essa circunferência, todos os pontos dela têm a mesma distância em relação a P, que é justamente o raio. Então P é o nosso circuncentro. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito de desenho geométrico, eu vou deixar aqui, ó, uma descrição de uma playlist só de desenho geométrico. É interessante as construções. Dá uma passadinha lá para você conferir, beleza? Assim a gente encerra a semana número 3 e até a semana que vem. Um grande abraço e bom estudo.